nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós servimos ao único Deus. Aleluia, Deus. O resto é lixo. É verdade. Se alguém falar, só vocês estão certos, só os crentes estão certos, Deus, só os crentes têm um Deus para servir. Verdade. E só existe um Deus sobre todo o universo. O resto é conversa fiada. O resto é assunto de quem não tem o que fazer. Porque só existe um Deus, que é o Senhor, o Todo-Poderoso. Deus, aleluia. Aleluia. E só existe uma palavra que pode libertar, curar e salvar, que é a palavra de Cristo. Verdade. O resto é heresia. O resto é conto de fada, não serve para nada. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Nós queremos falar sobre ser atraídos e curados pela cruz. Aleluia. Aleluia. Vou pedir para minha assistente ali, a Gabriele, né? Hoje o pastor Alex não está porque ele foi atender um convite. Foi pregar numa outra igreja, né? Creio que lá também está bênção. Se aqui está bênção, lá também está, meu irmão. Mas eu acho que aqui está mais, viu? Amém? Graças a Deus. Eu vou, finalizando, eu vou sair passando os slides para mim, tá bom? Pode passar, nós vamos ir lá em Números 21, 4 ao 9. Então eu deixei aí para você ver mais ou menos, né? Para a gente retratar a cena. Lá do povo israelita. E conforme eu for lendo com vocês, nós vamos se identificar com esse povo. Glória a Deus. Infelizmente. Números 21, a partir do versículo 4, diz assim: Então os israelitas partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais. Que coisa, né? Ninguém perde a paciência andando com Jesus aqui, perde? É só ele falar. Pode ir. E passaram e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava exclamando: por que não fizesse subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão nem água. Estamos enfastiados, enjoados, né? Não aguentamos mais deste alimento miserável. Era o maná. Era o pão que Deus tinha dado para alimento. A gente não reclama da palavra que é pregada na nossa igreja. Graças a Deus por isso, né? Pode passar. Então o Senhor enviou contra o povo. Todo mundo sabe ler. Então enviou contra o povo Serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava com brasa viva. e muitos foram os que Morreram envenenados. entra onde? Com o povo de Israel. Ainda bem que não é a gente, né? Vai lá. O povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando: pegamos ao abrirmos o quê? Nossas bocas. Para quê? E contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim que ele afaste de nós essas cobras. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste, e todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. E Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. E sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia Vivo. Pois é. Eita Deus. Esse é o motivo de você estar vivo até hoje. Eu vou explicar por quê. Aleluia, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. A gente, amados, né? Lógico, aconteceu com os israelitas, sim, mas o cristianismo, isso não é diferente, e a gente vai entender mais à frente, porque Paulo faz essa colocação. Mas a primeira coisa, quando a gente começa a andar com Deus,
a gente acha que Deus não está mais presente. Porque, meu amado, Deus não precisa fazer milagre para você saber que Ele anda com você. Quantos milagres foram feitos no deserto? E o povo, eu contei mais de 8 vezes que o povo se levantava contra Deus, que falava mal de Deus, ou mal de Moisés, ou do governo de Moisés. E o povo andava com um homem que operava milagres. E aí eu falo uma coisa sem dúvida, sem medo e com ousadia, que milagre não salva ninguém. Eu creio. Tem gente que vive atrás de milagre e está morrendo mordido de cobra. É verdade. Tem gente que vive atrás de sinais e maravilhas. Olha, o Cristo está lá, mas ele não está não, meu irmão. Nós vivemos pela fé, mediante a graça, no único Deus, que é Jesus. Pode não acontecer nada miraculoso ao meu redor, mas eu continuo olhando para Jesus. E o que acontece com as pessoas quando elas param de olhar para Deus é que elas começam a falar mal das coisas santas. Verdade. Que coisa santa? Santa é separado. A primeira coisa que uma pessoa, quando não está bem, é engraçado, a pessoa está na casa de Deus, né? Por diversas vezes o povo israelita falou: por que, Moisés, você tirou a gente do deserto? Lá estava muito melhor, comendo pepino, cebola. Meu Deus do céu, eu gosto de cebola, agora pepino. Deus me livre, eu quero picanha, meu, contra filé, salmão, né? Graças a Deus, tainha. Eu gosto de comida gostosa. Eu vou lembrar de alho do deserto. E o povo, Moisés, a gente estava melhor lá. Por que você trouxe a gente para morrer aqui? E a gente faz isso. Quando acontecem adversidades na nossa vida, não é um motivo para a gente desviar da igreja. Não é um motivo para a gente largar a nossa carreira proposta em Cristo Jesus. É um motivo para a gente aguardar a manifestação do braço poderoso de Deus. Todas as vezes que o povo de Israel era encurralado ou tinha necessidade de alguma coisa, Deus só esperava que o povo se calasse e o adorasse. Todas as vezes que o diabo se levanta contra a tua vida, Deus não quer que você reclame da situação. Deus não quer que você reclame contra os preceitos de Deus. Deus não quer que você blasfeme o nome santo dele. Deus quer que você apenas cale a tua boca e deixe ele operar poderosamente. Salmos 46:10: aquietai-vos, ou melhor, calai-vos, calem a boca, fiquem quietos. Porque eu sou Deus, sou eu que opero, sou eu que trabalho no favor daqueles que em mim esperam. E aí Isaías, tão maravilhado com a graça de Deus, ele fala: olha, nunca se viu e nem se pensou num Deus além de ti, que trabalha por aqueles que em ti esperam. Você sabe como Deus te alegra e te abençoa? É na hora que você pode estar enfermo, irmão, quase morrendo, quase perdendo tudo, mas você faz igual Jó: Deus, eu aceitei o bem com prazer. Então o mal faz parte do menu, faz parte do cardápio. Louvado seja o teu nome. Porque eu sei de uma coisa: ainda que eu morra, né, o Senhor me ressuscitará. Ainda que eu venha perecer nessa terra, tu és poderoso para me trazer a vida e fazer justiça. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Foi o que Jó disse. E o povo de Israel estava lá: eu quero é comer, eu quero voltar para a escravidão. Sabe que Deus te livrou do pecado, Deus te libertou do pecado, das drogas, do vício. Mas tem muita gente com saudade do pecado do Egito, com o pecado do mundo, do funk, do cigarro, das drogas, do álcool, da prostituição. E as pessoas falam: hoje eu estou na igreja, é chato. É chato porque esse irmão é bravo, ele é chato. É chato porque todo dia é a mesma coisa, todo culto é igual para você, para mim é diferente. Para o povo que está ligado no altar, no lugar da graça, um culto é melhor que o outro, meu irmão. Uma mensagem é melhor que a outra. Um louvor ou uma manifestação de Deus é sempre melhor do que a outra. Não existem dias iguais para aqueles que estão diante de Deus. E eu vou te contar por quê. Porque Ele nos chamou para andar em novidade de vida. E se Deus te chamou para dar novidade de vida, não tenha nada chato na sua vida. É você que não está enxergando o agir de Deus. E aquele povo lá, toda vez que ficava bravo, começava a blasfemar das coisas santas. Eu concordo com os irmãos aqui que tem muito picareta que se chama pastor. Tem muito falso profeta que pensa que é dirigente de igreja.
Tem muito obreiro fraudulento desviando ovelhas que pertencem ao rebanho de Cristo. Eu concordo com tudo isso. Mas quando Deus começa a manifestar a palavra dele, de quem prega com seriedade, eu sei de uma coisa: Deus começa a alimentar a alma que está sã. Quando Deus começa a liberar a unção da palavra dele, a manifestação do poder através da palavra, ele começa a saciar aquela sede interior que eu e você temos. Eu sei que todos, quando vêm na igreja, vêm necessitando ouvir alguma coisa. Ou seja, quando a gente vem na igreja, nós viemos aqui com o Espírito da gente, a nossa alma faminta pela palavra de Deus, pela manifestação de Deus, pelo abraço de Deus. E é por isso que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a minha vida e a tua vida espiritual. Pois bem, a primeira coisa é falar mal da alimentação de Deus. Nunca choveu pão. E olha que eles já tinham vindo atravessar o Mar Vermelho. Deus vinha com uma coluna de fogo atrás, com uma nuvem de glória sobre eles. Deus tinha destruído o faraó e seus cavaleiros. Mas uma coisa é, parece que quando Deus dá um livramento para a gente esquece, a gente sofre de amnésia. A gente sofre de ingratidão. E por causa da ingratidão, Deus permite que muitos morram, que muitos sejam destruídos. Não, meu irmão, estamos no tempo da graça. Pois é, Ananias e Safira preferiam a glória do que glorificar a Deus. Eles preferiam a posição de ser alguma coisa dentre os irmãos, serem reconhecidos. E Deus matou no tempo da graça. E quando Deus matou Ananias e Safira, não teve reteté, replé na igreja não. Teve temor e medo até dos de fora, se você quer saber. Quando Deus começa a operar poderosamente no meio do povo dele, meu amado, Deus ele começa a trazer existência àquelas coisas que não existem. O povo estava com fome e veio o maná. O povo estava com sede. Moisés toca na rocha e Moisés sapecou 2 pancadas na rocha, porque ele já estava saturado do povo que ele carregava, né? É por isso que às vezes o pastor fica bravo. E a gente tem que vigiar para não deixar de alcançar a promessa. É verdade. Por causa de problemas que não devem afetar a gente. É dessa maneira. Moisés só tinha que a rocha dar água para ele. Moisés ficou bravo e espancou a rocha, né? E por isso ele não recebeu a promessa. Deus me livre de espancar a rocha. Por causa de vocês, viu? Mas uma coisa interessante. A gente esquece dos livramentos de Deus. Igualzinho o povo de Israel. A gente começa a falar mal do que Deus tem dado para a gente. Essa palavra eu já não aguento mais, irmão. Eu já ouvi, eu tenho 50 anos de crente, eu já ouvi da serpente um monte de vezes. Só que não aprendeu nada dela até hoje. Porque ela continua te envenenando. E vamos lá. Eita Deus, é fogo. Ele fala sobre Moisés. Eu vou matar o povo. E surge aquelas serpentes, aquelas cobras, né? A serpente de bronze, no hebraico, ela tem um nome que é coisa de bronze. É um trocadilho que é serpente, né, a cobra, ou pode ser também um dragão. Então aí vem que o diabo é classificado como serpente, como dragão. E ele como um réptil venenoso, porque o dragão de Komodo, né, a baba dele mata. Vocês já viram isso aí? Vocês podem pesquisar, existe esse lagarto, né? Que só de babar, ele baba e deixa a vítima correr. Ele não tem pressa, meu. O diabo não tem pressa de matar ninguém. Tem gente que fala que o diabo está doido para matar, tu tá nada, doido para os crentes que não vigia. O diabo é venenoso, ele é ardiloso, ele é manhoso. Então ele vai envenenando as pessoas aos poucos, ele baba na pessoa. Meu Deus. E aí a pessoa vai envenenada. Aí se transforma em cobra também. Misericórdia. E esse veneno começou a matar o povo. Aí o povo começou a olhar, peraí, tá todo mundo morrendo. Moisés, me ajuda, Moisés. Moisés, pelo amor de Deus, Moisés, Moisés, vou matar a gente. Moisés, eu também vou morrer, Moisés. Moisés, dá um jeito. Aí Moisés, olha, rapaz, eu vou ter que orar por vocês de novo. Mas eu vou orar por vocês. Aleluia. Você não vê que Moisés, ele, opa, não vou orar não, eu sou pastorzão daqui. Eu sou o cara. Eu sou o mentor de vocês. Se virem. Mas Moisés deixou um exemplo do pastorado e fala: fala nada, simplesmente a Bíblia diz que Moisés foi orar. E na hora que Moisés ora, Deus fala: olha, qual é o seguinte, não interessa o que Deus mandou fazer.
Deus podia falar, cospe neles, taca ação neles, taca a terra. Ele falou, faz uma serpente de bronze, modela aí, Moisés, e põe num poste, põe numa estaca, e fala para os rebeldes, imaginem aqui, fala para os murmuradores, que todos do povo que foram mordidos pela cobra, que foram inflamados, né, pela murmuração, pela maledicência, manda dar uma olhadinha para essa cobra. E na hora que eles olharem, eles vão ficar curados. E assim foi. Mas aí, meu irmão, a história passa. O tempo vai passando. E a serpente de bronze, anos à frente, começou a ser venerada. Eita Deus. E aí se levanta um rei. Segunda Reis 14:8 diz lá, foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de assistente a si mesmo, está com pressa. E destruiu os postes de adoração pagã, despedaçou a serpente de bronze que Moisés Havia construído. Pois até aquele tempo os israelitas E prestavam veneração. queimando Incenso. e era conhecida como Neustã. Pois bem, aos adoradores as toalhinhas ungidas por agora eu vou falar, eu estou sem papo na língua hoje aqui. Aos adoradores do pirulito ungido, Meu Deus. aos adoradores da água santa, vocês, meus irmãos, têm que se converter, quem faz essas coisas. Isso é obra do diabo, não é obra de Deus. É, Jesus. Eu falo diante do Eterno, Todo-Poderoso, porque Deus nunca mandou você adorar e venerar nenhum objeto na terra. Aleluia. As pessoas começaram a adorar a cobra. Veja, queimando incenso, fizeram daquela cobra um ídolo de adoração. Porque, olha, na verdade o poder não está em Deus, o poder está naquilo. O poder não é de Deus pela fé que eu não vejo nada, o poder está naquilo que eu vejo, que eu vendo vou receber. O poder está na toalhinha, o poder está no manto, o poder está não sei no que, meu irmão. O poder não está em nada disso, o poder está na fé. Porque o meu justo viverá pelo quê? Pela mandinga. O meu justo viverá pelos ídolos pagãos. O meu justo viverá por essas meninices temporais. Não, porque o meu justo viverá pela Fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, não quero magoar ninguém aqui com a toalhinha nem surgido não, meu irmão. Porque Deus conhece a inocência de cada coração. Mas aquele povo, tempos depois, começou a idolatrar aquela serpente. E aquele culto é muito conhecido sobre os israelitas até hoje. Então se levanta um rei e começa a destruir todo tipo de altar pagão. Quando os homens de Deus iam adorar a Deus no seu santuário ou no tabernáculo, eles queimavam incenso, para que eles pudessem entrar na presença de Deus com um cheiro suave, para que aquele cheiro do holocausto ou de algum produto aromático ali viesse causar um bom cheiro na área de Deus, para disfarçar o pecado. Tanto é quando você vai para Gênesis capítulo 6, Deus fala, porque o pecado do povo chegou às minhas narinas. Deus ele começa a ensinar o povo depois nos cultos, né? Nas formas de cultuar, né? Ele fala, olha, vocês têm um incenso, né? Do altar, tem isso aqui, tem a pia. Ele começa a trazer vários objetos para o templo. Só que Deus nunca mandou adorar nenhum objeto do templo. Mas e a arca é bonitinha, mas não presta. Se a arca fosse tão boa para a igreja hoje, Deus tinha deixado a arca por aí, meu irmão. Porque Deus escondeu a arca da aliança. Porque senão a arca seria venerada. Porque quando Moisés morre, Deus esconde o corpo dele, para que o povo não fosse queimar incenso para Moisés. Aonde está a nossa fé, meu querido? Sabe por quê? Porque o veneno da cobra continua inflamando a nossa alma. Enquanto os ídolos estiverem de pé no altar do nosso coração, a gente vai estar envenenado. E eu preciso me levantar como um destes reis de Israel e destruir os altares pagãos. Deus não chamou você para você adorar o pastor Alex, o pastor Roy, o pastor Márcio, nem nenhum homem se nomeia na terra. Deus não chamou você para prestar culto a nenhuma personalidade, nenhuma imagem, nada. Deus chamou você
você porque Ele te ama. Ele te convocou. Deus, Ele te convocou para fazer parte da Assembleia dos Santos, que herdarão o reino de Deus. Deus te chamou para que você pudesse entrar com ousadia no Santo dos Santos e falar face a face com Ele. É por isso que Hebreus diz, porque olha, o caminho está aberto, o véu está rasgado, então entremos com confiança, com intrepidez, né, perante Ele, porque não tem mais ninguém que me leva até Ele. O caminho é Jesus. O caminho está proposto. O véu, a separação não existe mais, a minha separação contra Deus. A única coisa que me separa de Deus é o pecado. Porque Isaías diz que as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas uma vez que eu olho para a cruz, eu começo a ser sarado. E não há condenação contra a minha vida. Porque Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está ensinando, Senhor. És lindo, Pai. Aquela serpente, Maravilhoso, aleluias. aquela serpente lá, meu irmão, ela prefigurava a morte vicária de Cristo. Por quê? Porque as cobras foram lançadas na terra como objeto de juízo e de destruição. Cristo é o antítipo, né? Ele é o contrário desse tipo da serpente. Cristo, quando ele vem à terra, ele se faz maldição por causa de mim e por causa de você. Aquela serpente foi posta num poste, e aí Moisés fala, olhe para lá. E fica pensando na cena. A pessoa foi mordida pelo veneno do diabo, pelo veneno, pela murmuração, pelo próprio pecado, né? Então aquela serpente vai lá e morde ela. E ela ardendo em febre. Você acha que ela é como? Para olhar aquela cobra. Ou para olhar aquela serpente. Do jeitinho que a gente veio arrebentar no mundo. Rastejando. Quase morto. Quase destruído por causa do diabo, do seu veneno. O povo chegava até aquela serpente de bronze ali nas últimas, reconhecendo que só há um Deus, Senhor e Salvador. Gálatas 3,13 diz, foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Aquela serpente era um símbolo de maldição, mas ao mesmo tempo Deus mostrava a redenção quando as pessoas olhavam para ela. Eita Deus. Pedro faz essa mesma alusão. E ele diz assim, e ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, então pudéssemos viver para a justiça, por intermédio das feridas, fostes curados. Glória a Deus. aleluia. Você, lógico, meu irmão, você não tem que pôr um altar com uma cobra de bronze. Você não tem que ter um objeto de fé. Você tem que olhar para a cruz. É, Deus, aleluia. Quando eu olho para a cruz, eu começo a ver que ali é o símbolo da minha redenção. Sabe por quê? Porque eu tinha que subir naquela cruz, irmão. Quem tinha que subir e passar pelaquela via sacra, né? Quem tinha que ser crucificado, chicoteado, zombado, cuspido, né? E sem calúnia, porque na verdade seria por mérito próprio, porque somos pecadores, seríamos eu e você. Toda a maldade que aconteceu naquela cruz pertencia para mim e para você. Só que Cristo nos resgata da condenação da lei, da condenação do pecado, que é a morte. Porque o salário do pecado é a Morte, o salário dos fofoqueiros é a morte, o salário dos mentirosos é a morte, o salário dos idólatras é a morte. e aí adiante tem muita coisa ainda. É verdade. Só que quando Cristo nos resgata da maldição do pecado, faz expiação, traz o perdão dos nossos pecados e Ele cura a nossa alma. Glória a Deus. Quando Jesus cura a nossa alma, nós começamos a olhar para as pessoas lá do alto da cruz. Quando a gente começa a ser chamado de cristão, começou a ser um apelido pejorativo em Antioquia. Mas quando as pessoas hoje começam a falar, olha, cristão é
Eu sou um cristão, eu estou crucificado com... Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus. Deus, aleluia, Deus. Quando eu estou crucificado com Cristo, eu tenho que olhar lá do alto da cruz e olhar para o meu próximo da forma que Jesus me olhou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só que quando eu estou envenenado pelo pecado, eu deixo o diabo achar ocasião na minha vida. Eu nem estou em cima da cruz, mas estou julgando a cruz. Estou julgando o livramento de Deus. Tiago diz, olha, se você é juiz, você já não é mais observador da lei. E se você não observa a lei, faça o que quiser. Tiago estava com ironia, porque as pessoas se achavam melhores do que as outras, julgando aos outros. Só que ninguém na face da terra está na posição de juiz, porque há só um juiz, e do seu lado direito está o nosso advogado, que é Jesus Cristo justo, que intercede por mim e por você. E ainda para ajudar a gente, nós temos um auxílio jurídico pelo Espírito Santo, que intercede ao Pai por nós, por gemidos inexprimíveis. Só que nós, amados, a gente tem que estar sempre com a visão de alto, lá de cima da cruz, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Em outras palavras, eu não pertenço a este mundo. Eu estou aqui como forasteiro e peregrino. A minha visão tem que ser do alto. Eu tenho que olhar as coisas da forma que Cristo olha. Eu tenho que chegar como Cristo enxerga. Eu tenho que falar como Cristo fala. Não é ser Ele, mas é imitar a Ele. E é interessante que a gente às vezes troca os valores das coisas. O povo de Israel começou a adorar o quê? A cobra. E não é à toa que tem uma igreja aí, em um determinado país aí, que tem o culto com as serpentes. Rasgaram o número 21 da Bíblia deles. Meu irmão, eu quero que a cobra vá para o inferno, eu quero que ela queime, eu quero a distância desse animal. Aleluia, Deus. Enquanto Deus não refizer os céus e a terra, eu quero a distância dela, sai fora. Só se for fritinha, né? Que deve ser boa a carne de cobra, né? Nunca comi, mas cobra para mim se for só assada. Deus me livre, meu amado. E tem muita gente que brinca com o diabo, porque o diabo ele é a antiga serpente, está lá em Apocalipse, e o diabo ele continua ainda no meio da igreja, picando, mordendo o pé daqueles que dão ocasião a ele. Paulo diz, olha, Cristo vos chamou para serem livres, porém não use a vossa liberdade para dar ocasião à carne. Deus salvou o povo israelita, tirou do cativeiro egípcio, e eles não poderiam dar ocasião à carne. Nós, como igreja, fomos salvos pelo sacrifício vicário de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E às vezes a gente esquece, a gente tira o nosso foco da cruz e a gente começa a olhar para o vizinho, começa a olhar para o fulano, para o Beltrano, para o meu irmão. O nosso olhar tem que estar lá em cima, na vertical. O salmista, no Salmo 130, se eu não me engano, ele diz que o Senhor, se o Senhor nos dasse de misericórdia, onde estariam os homens? Quem subsistiria perante a face de Deus? Se Deus não usasse de benevolência, de graça, de misericórdia, aonde estaria hoje a humanidade? Se Deus não usasse de misericórdia pela minha vida, aonde eu estaria hoje? Há anos atrás, drogado, não estava nem com a minha mãe, com a família, com nada. Mas um dia eu consegui olhar para a cruz. Aleluia! Um dia Jesus me permitiu enxergar a cruz e o seu sacrifício. Aleluia! E quase 16 anos se passaram e aqui estou eu vivo. Glória a Deus! Porque o veneno daquela maldita cobra não tem poder sobre a minha vida. Aleluia! Muitas vezes o diabo, ele entra sorrateiramente, como está lá no livro de Judas, com ensinamentos contrários à palavra, né? Com atitudes que são contrárias à vida de um cristão. E às vezes a gente que está mais fraco na fé ou está desanimado, a gente é mordido pela serpente. Porque a Bíblia diz, vigiar e não é para você orar primeiro, é para vigiar.
Porque Jesus, quando foi orar, vocês não podem vigiar. Vocês têm que vigiar primeiro, porque o sono da indolência está chegando, o sono da preguiça cristã está chegando, o sono espiritual está tomando posse de vocês. Vocês têm que vigiar e acordar desse sono maldito. Vocês têm que estar com os olhos abertos, porque o diabo está rodando ao vosso redor, ele está andando ao redor de vocês, buscando a quem possa tragar para destruí-lo. E quando o diabo ele começa a andar ao nosso redor, ele começa a olhar aquela ovelha mais fraquinha, que de repente o rebanho está indo e ela já não tem mais o mesmo vigor para andar, ela não tem mais a mesma força para prosseguir, para continuar. E o rebanho está indo, às vezes o pastor nem viu, mas o rebanho está indo. E quando o rebanho passa, o pastor está lá na frente, não desapercebe por um momento, o diabo vai e traga aquela pessoa. Por isso que existe a palavra das 99, das 100 ovelhas. Qual o pastor de ovelha que vê uma ovelha, né, fora do seu rebanho, não deixa as 99, deixa em segurança, deixa guardada, deixa ali alimentada, protegida e volta para buscar aquela ovelha caída e machucada? Muitas ovelhas dentro da igreja estão feridas e machucadas porque o diabo conseguiu uma ocasião de ferir e de envenenar, meu irmão. E eu vou dizer para você, sem sombra de dúvida, que hoje em dia o que o diabo mais usa nas igrejas são homens que não têm caráter, mulheres que não têm prudência nem vigor, mulheres sem virtude, homens sem, dignidade. O que mais desvia as pessoas no meio do povo de Deus, o que mais faz aquela ovelha ficar desgarrada, dando ocasião para o mundo, sabe o que é? A falta de caráter, a falta de vergonha na cara. Verdade. Se você fizer um censo, na maioria das igrejas, você vai ver que tem muita gente desviada porque se decepcionou com determinada pessoa. Só que Ele não mandou eu olhar para aquela pessoa. Deus está dizendo que você tem que olhar para a cruz. Deus está dizendo que você tem que olhar para a cruz, porque é na cruz que você recebe a cura, é na cruz que você tem o perdão, é na cruz que você consegue ter visão espiritual. Quando uma serpente morde uma pessoa, a primeira coisa que o veneno faz é paralisar o seu sistema muscular. Ela emite um veneno que começa a paralisar o sistema nervoso, bloqueando os movimentos. Então ela começa a fazer os órgãos pararem. Daqui a pouco o diafragma, que é o músculo que sobe e desce aqui, que divide o tórax e o abdômen, o peito e a barriga, que é mais fácil. Esse músculo começa até a falar, ele é paralisado, então a gente não consegue mais respirar. Daqui a pouco eu não consigo mais ter visão porque eu estou morrendo. O diabo ele tem o mesmo emprego quando ele quer desviar alguém, quando ele quer matar alguém. Ele morde a pessoa e a pessoa não percebe. Como que ele morde? Usando pessoas que não têm caráter. Existe um livro muito antigo que diz muito carisma e pouco caráter. Hoje a gente vê as pessoas atrás do carisma, atrás do dom, atrás do afago, das manifestações, mas quando você vai ver a vida do cidadão, é um sem vergonha. Não é homem de Deus, é um palhaço enganando os outros. É alguém que não tem compromisso com Deus eterno. Porque todo homem de Deus tem que saber de uma coisa, que ele vai prestar conta a Deus, como se fosse dono daquela alma. Lá em Hebreus diz: olha, obedecei aos vossos pastores. Na verdade a palavra ali se refere a uma liderança e não a um pastor. Obedecer aos vossos pastores, porque eles zelam, cobrem as vossas vidas com orações. Como? Quem há de dar conta por elas? Meu amado, eu vou dar conta daquilo que eu ensino nessa igreja, daquilo que eu faço nessa igreja. Eu não vou salvar a tua alma, mas eu vou prestar conta a Deus daquilo que eu preguei neste lugar, daquilo que eu fiz neste lugar. Não somente aqui, mas em todas as igrejas que eu passei. E aonde quer que eu vá pregar e ensinar, eu vou prestar conta do meu trabalho no Senhor. É disso que eu vou prestar conta. Só que o povo começa a ser iludido, porque o povo gosta de quê? De carisma. A palavra carisma, quando você é dom, só que as pessoas gostam de ver pessoas que têm um dom do que? Da elocução, do entretenimento, pessoas que falam bem, falam bonito, até acontece alguma coisa, mas quando você olha e fala, rapaz, prostituiu, adulterou, roubou, matou, não sabia,
Se ele é um pastor é assim, eu não quero saber de igreja. Se ele é uma cantora é assim, eu não quero mais saber de igreja. Se ele é um obreiro é assim, eu não quero mais saber de igreja. Meu irmão, o diabo tem envenenado muitas pessoas do nosso meio por causa disso. É dessa forma. Mas a boa notícia é que aquela cruz ela está vazia. E na verdade, só um parênteses aqui, depois que Jesus morre e eles vão lá e constroem a igreja católica, começaram para ganhar dinheiro a vender pedaços de madeira, dizendo que eram pedaços da cruz. E aí as pessoas, né, com aquela ingenuidade, começaram a comprar por um bom valor aqueles pedaços de sarrafo, de madeira, achando que era um pedaço da cruz de Cristo. Eu não quero aquela cruz, meu irmão. Você tem que lembrar do memorial da cruz. Você tem que lembrar o efeito que foi causado pela cruz. E o efeito da cruz foi atrair para ele todos os homens, todas as mulheres de todos os povos, línguas, tribos e nações. Aleluia! Jesus disse: olha, porque quando eu for levantado, atrairei para mim toda a humanidade. É o memorial da cruz que a gente tem que trazer aqui na nossa cabeça. Eita Deus presente. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Santos. Aleluia. Isaías, profeta messiânico, assim conhecido porque foi o que mais profetizou acerca da manifestação da vinda do Messias. E quando ele começa a pregar ali, ele diz assim, ele profetiza, Deus usa a vida dele e fala assim: olhai para o pastor, olhai para o cantor, olhai para a religião, olhai para os obreiros. Não, meu irmão, porque Deus sabe que o homem é falho, que o homem pode cair, que o homem pode errar. Então Deus lhe chama a responsabilidade e diz assim: olhai para mim e sede salvos. O máximo que eu posso falar para você é o que Paulo disse: sede meus imitadores da forma que eu imito a Cristo. O que passar disso é procedência maligna. Aquilo que eu imito ao Senhor, você pode imitar aquilo que eu imito a Cristo. Só sede meus imitadores, assim que eu imito a Cristo. Mas como é para olhar e ter uma referência de salvação, ele diz: olha, vocês têm que olhar para mim, e sejam salvos vós e toda a nação de Israel. Aleluia, Deus. A igreja tem que olhar para Jesus, meu irmão. É verdade. Sabe, um tempo atrás a igreja estava meio morta, estava gelada, estava quase morta. Por quê? Porque começa a olhar para a mazela do vizinho. Não olha para o lado para não denunciar ele não, tá? Que são todos nós, aqui na verdade. Porque às vezes a minha falha pode desanimar você, mas eu sou carne, meu irmão, eu sou falho. Porque o meu preço é o mesmo que o seu, então somos iguais. Você sabia disso? O fato de ser pastor, de ser obreiro, não diminui nada o sacrifício de Jesus por mim e por você. Porque o sangue que comprou a minha alma é o sangue que comprou a tua. Eu só tenho um ofício diferente. Mas eu sou crente igual a todos. Sou irmão igual a todos. E veja uma coisa, ele fala: olhem para mim. Deus fala: porque olhando para mim, vocês vão ver que fui eu que sofri. Aleluia. E aí nesse tempo o diabo estava assim andando na igreja e começou a morder o pé de alguns aqui. E eu sei, eu não vou falar, mas lógico, né? E aí o que acontece? É para mim a pregação. Ah, é indireta. Ah, tá me barrando, ela não gosta de mim. Ah, o pastor está falando isso, é contra mim. Ah, não vou mais. Meu irmão, isso é peçonha do inferno. Isso é o diabo, porque ele sabe de uma coisa: o diabo sabe que se tirar alguém do meio do rebanho, fica facinho para matar. Porque dentro do rebanho, o pastor tem a obrigação de zelar para a ovelha, de cuidar da ovelha, de tirar as pulgas. Pulga não tem, né? Mas vai que tem, porque está tudo novo, é moderno, né? Tirar os carrapatos da ovelha, né? Limpar os olhos da ovelha, tirar, sabe, a carniça, a sujeira da ovelha. Essa é a missão do pastor, é cuidar da ovelha. É poder carregar a ovelha e conduzi-la no caminho do eterno Deus. Aleluia, Deus. E quando a ovelha ela vai se afastando, só que as ovelhas hoje são diferentes, somos eu e você, né? Então nós como ovelhas temos uma opção de sair e desviar da igreja, meu irmão. Só que a figura de ovelha de Jesus ela não desvia, mas ela precisa de cuidado. Porque o pastor tem que olhar para você: não, você é meu amigo, você é minha amiga, olha, eu te amo, eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei, né?
Pastor Alex erra, eu também erro, você também erra, todos erramos, só que a nossa referência é a cruz. Amém, Deus. E quando o diabo começa a morder o pé, lembra Gênesis 3,15? Porque você, serpente, vai morder o calcanhar de quem? Da descendência da mulher. A Bíblia não está dizendo que Satanás vai morder o pé de Jesus. Tem nada a ver. Porque da descendência humana, o diabo inflamaria com o pecado, com a destruição, com a ruína. Só que aí Jesus faz uma colocação tremenda que a gente não presta atenção. Mas o teu descendente está no singular, é um artigo definido. O teu descendente não é a humanidade, é Jesus. Porque o único que vai pisar na cabeça do diabo é Jesus. Aleluia! Escuta uma coisa. Existe um hino por aí, eu sou chato demais com isso. Eu sei que eu sou chato. Eu tinha autorização a falar, meu pastor, eu sou chato. Mas eu gosto das irmãs que cantam, das irmãs que pisa na cabeça do inimigo e declara: está errado, quem pisa na cabeça é Jesus, meu irmão. Porque se você colocar o teu pé na cabeça do diabo, ele vai morder e vai te inflamar. Meu Deus, aleluia! Muitas pessoas não respeitam o reino espiritual. Certa vez, livro de Judas, o diabo, então tá Miguel e tá Satanás contendendo, brigando pelo quê? O corpo de Moisés. É uma profecia. Eles estão brigando, então Miguel, sai Satanás! Vai Miguel, sai Satanás, E o que acontece? Miguel, como um dos principais arcanjos, líderes do reino espiritual, não ousou, olha que coisa, não se deu a falta de educação de pronunciar juízo inflamatório contra o diabo. E aí eu vejo tanto crente falando, xingando o diabo, vou pisar na sua cabeça, vou quebrar as... Meu irmão, para com isso. Porque na hora que você estiver fora do rebanho, o diabo vai te matar. Meu Deus. A nossa condição é estar dentro do rebanho, meu irmão. E às vezes a gente acha que é a gente que vai esmagar a cabeça, o diabo não é. Romanos capítulo 16 diz, e o Deus de paz, em breve, esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Só que não esqueça que nós estamos escondidos em Cristo. E nós não somos Deus. Porque a Bíblia não deu a honra para que eu esmagasse a cabeça do diabo. Porque essa honra é de Deus. Sabe por quê? Porque quem quis ser Deus foi o diabo. E quem tem que ter a glória e a honra de destruir o diabo é o próprio Cristo. Mas aprenda uma coisa. E a gente acha que a gente é tudo isso, meu irmão. Nós somos salvos, lavados, curados, libertos pelo nome de Jesus. Só que eu devo ser prudente, vigilante. Se o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, o líder Miguel não quis xingar o diabo, por que você xinga? Eita Deus. Pedro fala, tem pessoas, acho que é 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, que não discernem o reino espiritual e ficam falando de coisas celestiais sem discernimento. Por quê? Porque aprendeu com abestado. O nome dele é um apelido carinhoso. Porque, meu irmão, a gente tem que aprender a ser prudente, porque o diabo ele está ao derredor. Verdade, Deus. Tem um monte de gente que desanimou da igreja, por quê? Porque o diabo picou o calcanhar. É verdade. Eu sou um guerreiro espiritual, meu irmão, então põe a sandália da preparação do evangelho. Porque se você estiver descalço, ele vai morder o teu pé. É verdade. Aleluia. E o diabo envenenando as pessoas, ele começa a desanimar. Dizia aqui sobre o desânimo de muitos. E o diabo ele pica um. Aí parece que ele pica aquela pessoa lá, ele morde o pé daquela lá. Eu não sei se a pessoa fica envenenada ou se a pessoa vira cobra. Eu não sei, eu não consigo entender. Porque as pessoas, quando o diabo vem para fazer uma coisa, o diabo morde o calcanhar, Então a pessoa não morre, mas o diabo acha que ele multiplica. Faz outra serpente, daqui a pouco aquela pessoa ali está mordendo o pé do irmão. Está envenenando o irmão. Como, irmão? Vou contar um segredo e vou falar baixo. O do fofoco. Eita Jesus. Se eu perguntar na igreja, aleluia. Se eu perguntar na igreja, meu,
Ah, deixa esse microfone, não tem problema. Se eu perguntar na igreja aqui, qual que é o pior pecado? O adultério ou a fofoca?